Olá a todos do canal. Venho aqui contar a história que uma amiga me enviou e me autorizou a enviar ao canal. Bom, vamos lá. Minha única experiência com lobisomens foi bastante traumática. E como você acredita neles, resolvi te contar e pode enviar ao canal. Só quem sabe dessa história é meu pai, uma tia e agora você, e a quem você compartilhar. Confesso que sinto vergonha de compartilhar, pois a maioria das pessoas acha que é loucura da nossa cabeça. É um relato bem longo. Não vou colocar nomes e nem a cidade que aconteceu. Na época, eu morava no interior de Minas Gerais. Minha rua era uma área asfaltada e com outras casas, mas era praticamente na divisa da cidade, e na parte de trás de casa se estendia um matagal bem denso e grande. Eu sempre fui uma criança muito aventureira. Vivia me enfiando nos matos com os amigos, buscando cachoeiras. Brincava até tarde na rua e gostava muito da natureza. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, o meu pai viajou com amigos e minha tia ficou comigo de babá. Ela era conhecida como a bruxa da família, pois era a única dos 10 irmãos que não abraçou o cristianismo. Ela era muito conectada à natureza, ervas medicinais, e a espiritualidade dela era bem atrelada a misticismos. E por conta disso, ela era vista como a ovelha negra da família e com o tempo ficou dependente de álcool, mas nunca foi violenta e nem atrapalhava ninguém quando bebia. Na terceira noite que ela estava cuidando de mim, era lua cheia. E eu lembro que de manhã ela tinha ido buscar outra bolsa bem grande e pesada. E em determinado momento, ela tirou um vinho de dentro e começou a beber. E eu vi que a bolsa tinha umas correntes e outros objetos prateados, mas eu não achei nada demais. Conversamos muito, eu amava essa tia, e foi uma noite divertida. Até que, cansadas e ela aparentemente bêbada, fomos dormir. A janela do corredor que dava para uma parte do nosso quintal ficava na frente da porta do meu quarto. Era uma janela de madeira com persianas e bem alta, porque a casa era alta. Então, para que fosse possível enxergar alguém do lado de fora da base da janela, a pessoa tinha que ter pelo menos 1,70 m de altura. Acordei de madrugada com um barulho na janela, como se fossem unhas arranhando a madeira. Mas era um ruído bem leve. Achei até que podia ser meu gato. Então levantei para ver o que era. Quando percebi as persianas abrindo e um som bem forte de um bicho farejando algo, instintivamente eu me escondi no quarto, saindo do campo de visão da janela. Eu tinha uma penteadeira com um espelho que ficava de frente para a porta, e pelo reflexo consegui ver uma forma bem escura do lado de fora. E o que parecia ser a cabeça e o tronco estavam na metade da janela. Então aquela coisa devia ter pelo menos 1,90 m de altura. Foi então que percebi uma corrente prateada na janela. Nunca tinha visto aquela corrente ali, mas parecia bem reforçada. E pelo espelho, vi o nariz do bicho fungando bem na minha direção, onde eu estava escondida pela parede. Mas sempre que o nariz dele tentava empurrar a persiana, eu percebia que ele se afastava, como se estivesse levando o beliscão. Não sei quanto tempo isso durou, mas em um determinado momento, ele saiu da janela e começou um barulho frenético das galinhas do nosso quintal cacarejando e batendo as asas. Eu, criança, sem noção do perigo,
E tomada pela curiosidade, fui na janela para ver pelas persianas e vi que o chão do corredor embaixo da janela estava cheio de um pó branco, parecia sal. Quando eu olhei pelas persianas, vi um bicho gigantesco destroçando nossas galinhas. Só a lua cheia iluminava o quintal, mas eu conseguia ver detalhes da forma dele. Era grande, muito peludo, um focinho muito alongado. As patas deviam ser do tamanho da minha cabeça, porque eu lembro dele fechar uma galinha inteira só com a garra. Mas apesar de ser um bicho grande, ele se mexia de uma forma muito leve. Parecia um humano tentando não fazer barulho. Fiquei encarando o chão do galinheiro, vendo o que deviam ser os restos das galinhas e as manchas escuras do sangue. Foi então que eu percebi que estava em mais completo silêncio. E aí foi como um filme, em câmera lenta. Levantei o olhar procurando o bicho na escuridão. E foi quando eu vi que ele estava totalmente de pé, a poucos metros de distância da janela e olhando na minha direção. E foi aí que eu consegui ver melhor o rosto, que claramente era um animal, mas com traços, principalmente as bochechas e a testa, estranhamente humanos. Ele começou a se aproximar lentamente da janela enquanto me encarava. Parecia uma pantera se preparando para o ataque. Fiquei completamente paralisada vendo aquilo. E quando consegui ver bem os olhos dele, de um amarelo horrível, doente, eu fiz xixi no pijama, ali mesmo no corredor. Naquele momento, eu tive certeza que não só ia morrer, como seria uma morte dolorosa e terrível. E quanto mais o meu terror aumentava, mais eu sentia a respiração da criatura ficando forte. Conseguia ver os dentes dela manchados de sangue, um brilho de saliva escorrendo enquanto ela se aproximava cada vez mais e com muita calma. Parecia querer me torturar o máximo possível. E eu, totalmente transtornado pelo medo, não percebi que a minha tia estava atrás de mim com uma espingarda, o cano encaixado entre as persianas. Ouvi a voz dela me dizendo baixinho: "Passa pro lado." Mas eu estava tão em choque que fiquei imóvel. Então ela me chutou para a lateral e mirou o cano da espingarda pela persiana. E foi aí que eu percebi que ela estava repetindo algo como se fosse um mantra, dizendo: "Nessa casa, monstro não entra, e se entrar, o monstro cai. Do inferno você veio e pro inferno você vai." E eu comecei a chorar em silêncio, aterrorizada, achando que aquele bicho ia destruir a janela e matar minha tia na minha frente. Mas ela estava de pé e firme, apontando a espingarda para ele, e parecia totalmente sóbria. De repente, veio um uivo que gelou meu sangue. Parecia que era dentro de casa. E o terror foi tão absoluto que a minha pressão caiu, e logo em seguida veio o barulho do tiro. Parecia uma explosão. Então eu desmaiei. Acordei no dia seguinte na minha cama, limpa e com outro pijama. E eu corri para procurar minha tia. A casa estava normal. Nem sinal do xixi que eu fiz no corredor, ou do sal. As janelas estavam abertas e sem correntes. Cheiro de café, e estava tocando Palpite, da Vanessa Rangel, no rádio. Sempre lembro desse dia quando eu ouço essa música. Encontrei ela no quintal, uns sacos pretos cheios, e ela lavando o galinheiro com a mangueira. Mas ainda consegui ver algumas manchas de sangue e nem sinal de galinhas. Corri para abraçar minha tia, chorando, tremendo, mas feliz por ela estar ali. Ela me acalmou e disse que quando meu pai voltasse, ela ia contar para ele o que aconteceu e precisava que eu estivesse junto para confirmar, para ele não achar que era mais uma das histórias de bruxa dela.
Quando meu pai voltou de viagem, ela contou tudo. E a parte que eu mais me lembro foi ela falando: esse lobisomem marcou sua casa e ele vai voltar para se vingar da minha prata. Eu comecei a chorar copiosamente, porque achei que meu pai fosse ignorar tudo que ela falou. Mas ele me abraçou muito forte, perguntou se eu estava bem, e eu só disse que queria muito ir embora daquela casa. No mesmo dia, fiz uma mala e fomos para a casa da minha avó. No dia seguinte, descobri que minha tia tinha dormido na nossa casa de novo naquela noite. Meu pai ficou na minha avó comigo, e eu dei um escândalo, perguntando se ela estava louca, dizendo que ela ia morrer. E ela simplesmente ajoelhou na minha frente, me abraçou e disse no meu ouvido: fique calma, que ontem o tiro foi certo. Mesmo assim, eu não consegui mais dormir naquela casa. E em pouco menos de um mês depois, eu fui morar em Belo Horizonte com outra tia. Mas o resto da família achou que era só pelos estudos. Desde então, eu só morei em cidades grandes, áreas muito movimentadas, e evito zonas rurais a qualquer custo. Essa experiência realmente me causou um trauma muito grande e me tirou qualquer prazer de estar em lugares mais remotos da natureza. Um dia, um ex-namorado quis me fazer uma surpresa me levando para uma casa de campo. E quando entendi que a gente estava indo para o meio do mato, tive uma crise de ansiedade fortíssima e só me acalmei quando estava em Belo Horizonte de novo. Contei para ele o motivo da crise e ele me olhava como se estivesse vendo uma criança contar uma história inventada. E aquilo foi muito doloroso para mim, porque eu considero esse dia um dos meus maiores traumas. Já fui assaltada com arma na cabeça, e nem isso foi tão aterrorizante quanto aquela noite. Com o tempo, eu fui me sentindo cada vez mais ridícula, e fui apagando esse dia da memória, me fazendo acreditar que tinha sido loucura da minha cabeça, ou imaginação fértil de criança. Esse ano na terapia, essas memórias voltaram, e decidi que ia conversar com a minha tia, porque eu estava cansada de me sentir louca. Mas infelizmente, ela faleceu de câncer em setembro passado. Fui para o interior para o enterro dela, e lá meu pai me entregou um presente que ela me deixou. Um escapulário, eu sou católica, era de prata, deixou também um bilhete. Vou te enviar a foto. Chorei muito quando vi, porque sinto que este bilhete foi a forma da minha tia de me mostrar que eu não estava louca e que ela me protegeu naquela noite, e que mesmo na morte, de alguma forma, ela vai continuar me protegendo. Tá aí. Esse é um relato que a minha amiga me enviou. Muito obrigado por contá-lo aí em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Vou contar aqui meu relato. Moro em uma cidade no interior de Santa Catarina, com pouco mais de 2.000 habitantes. Na época eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Estava passando o final de semana na casa da minha avó, que morava em um bairro mais retirado do centro. Estrada de chão. Na nossa região existem muitos pomares de maçã. A casa da minha avó era à margem da estrada. Nos fundos da casa tinha o pomar do meu avô, e à frente da casa, do outro lado da estrada, tinha o pomar do vizinho. A casa era uma das últimas da rua, que tinha poste com lâmpada iluminando. Bom, para começar, estávamos eu e minha avó, meu tio mais novo e mais 3 primos que também tinham ido passar o final de semana por lá. Estávamos assistindo TV. Já era tarde, próximo da meia-noite, quando os cachorros do meu avô começaram a latir sem parar. Eles estavam agoniados. Meu tio então resolveu ir soltá-los para que assim eles parassem de latir. E assim ele fez. E nós ficamos na janela, olhando como os cachorros saíram disparados da estrada fora.
passando do último poste onde havia iluminação. Não demorou muito, eles voltaram e ficaram embaixo do poste de luz, todos ouriçados. Choramingavam e latiam com medo. Meu tio começou a chamá-los para que voltassem, e foi nessa hora que algo aterrorizante aconteceu. Os cachorros, de pronto, correram para perto do meu tio. Então surgiu da escuridão da estrada um ser completamente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Era um corpo esguio, grande, com pelos ralos, orelhas grandes. O corpo parecia um macaco grande sem pelos, e a cabeça parecia um porco, com unhas grandes. Ele pulou da escuridão no meio da rua, em frente à casa, e dali pulou para o outro lado, entrando no meio do pomar do vizinho, sumindo novamente na escuridão. Ficamos todos paralisados por algum instante. Meu tio foi vagarosamente fechar os cães e entrou em casa, pálido. Não estávamos diferentes, todos sem entender o que tínhamos acabado de presenciar. Minha avó nos acolheu todos em sua cama e ficou a noite toda sentada orando, enquanto meu tio não tirou os olhos da janela com a espingarda do meu avô em punhos, até a hora que amanheceu. Ninguém tocou no assunto, até hoje. Não sei dizer se aquilo era um lobisomem ou outro animal. O que eu sei é que aquela criatura era horrível e não era desse mundo, não. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Minha avó tinha um pequeno cercado no quintal da casa dela na época. Ela era de Pernambuco. Hoje em dia ela já é falecida. O meu avô viajava muito a trabalho e minha avó acabava por ficar muitas noites sozinhas em casa. Ficava com meus tios que ainda eram crianças. O cercado com as galinhas ficava no quintal, que era bem grande. Uma noite de sexta-feira, minha avó estava sozinha em casa e foi quando escutou uns barulhos que eram bem estranhos. Eram como passos bem pesados e uma respiração ofegante. No outro dia, tinha sumido 3 galinhas do galinheiro. Minha avó, que era bem valente, já que meu avô não estava lá, cismou que ia pegar quem era o ladrão. O meu avô tinha uma espingarda. Minha avó pegou essa espingarda e esperou acordada para ver se o ladrão aparecia naquela noite. Parecia que ela estava adivinhando, e quando deu meia-noite, ela ouviu o mesmo barulho. Passos pesados e respiração ofegante. Ela abriu a porta da casa já com a arma em mãos, carregada. Mas quando ela conseguiu olhar pela escuridão melhor e viu o que estava querendo pegar as galinhas, viu que era um ser bem peludo, magro, e que fazia um tipo de som, como de um choro, com uma voz extremamente grossa e assustadora. O bicho tentava pegar as galinhas com o braço. E minha avó, sentindo arrepios por todo o corpo, não se amedrontou e disse: "Tira a mão das galinhas, seu cabra safado." O bicho que estava de costas para ela virou. E foi quando ela viu aquele ser muito bem. Ele tinha orelhas de cachorro, mas tinha a cara que lembrava de um macaco chimpanzé. Os olhos eram amarelos brilhantes, só que eram arregalados. O bicho estava agachado e levantou babando, fazendo um barulho tipo um choro horripilante, com uma voz muito grossa e estridente. E foi em direção da minha avó. E ela não pensou 2 vezes. Deu um tiro bem no meio do peito daquela coisa, que caiu e se levantou rapidamente e correu na direção do muro da casa e pulou, enquanto ela dava vários gritos horríveis, que fez a minha avó sentir arrepios até na espinha. No outro dia, minha avó contou tudo para sua mãe, minha bisavó, que disse que ela tinha que se benzer para aquele bicho não querer vingança. A minha avó se benzeu, e junto com a minha bisavó,
também benzeram todo o quintal. Elas sentiram vários arrepios quando estavam benzendo o quintal. Minha bisavó disse para minha avó: pronto, o bicho não pula mais aqui, mas faz uma reza toda vez que você for sair para a rua. E minha avó respondeu: sim, e se ele voltar vai levar bala. Minha avó era uma morena magrinha, mas não tinha medo de nada. Depois disso, o bicho nunca mais apareceu por lá. Mas no outro dia, minha avó viu do lado de fora do muro uns arranhões bem fundos, mas nunca mais sumiu nenhuma galinha do quintal dela. Bom, esse é o relato que a minha avó contava. Obrigado por contá-la em seu canal. Uma boa noite a todos. Tá aí, galera. Foram aí 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.